Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Talvez você está muito preocupado com a situação do Brasil, principalmente em relação ao Supremo Tribunal Federal. Deixa eu te trazer uma boa notícia. Talvez você não percebeu, mas nós estamos num momento ímpar, um momento bom para colocar um limite à atuação do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o Congresso ele é mais conservador do que nunca e ele está disposto, inclusive, a peitar o STF se necessário for. Tanto é que o senador Plínio Valério ele propôs um projeto querendo que o STF tenha mandato fixo e não seja considerado como semideuses. E isso está ganhando força. Pode acontecer a qualquer momento. Nesse vídeo a gente vai falar também do Lula, tá? O Lula acabou de ser chamado de mentiroso do mundo pela revista Cruzoé. Todo mundo sinalizou que Lula tinha feito um plano de paz, mandado um acordo de paz. Só que a revista Cruzoé falou que isso não passa de uma bela mentira, que não aconteceu nada disso. E eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre isso. Também eu vou falar de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro comprou briga com o juiz da Lava Jato. O novo juiz da Lava Jato que fez doação para Lula, que usava o nome Lu22 e que está tecendo críticas ferrenhas à direita e disse que Lula é inocente. Flávio Bolsonaro pediu investigação dele. Também teve senador que pediu impeachment de ministros do STF. E ainda, em relação a Lula, também tem coisa importante, porque o Lula foi barrado em Portugal e não vai poder mais fazer a palestra dele ou o discurso dele nos moldes que ele queria anteriormente. Tudo isso é assunto desse vídeo aqui para te deixar mais informado. Hoje é dia 1º de março de 2023, eu espero que você goste do nosso conteúdo. A gente está sempre trazendo informações de altíssima relevância para você. Bora começar? Só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, fortaleça aí rumo a 1.400.000 seguidores. Vamos lá. Senador do PSDB, tá? Quer mandato para ministros do STF. Considera eles semideus. Olha o que ele fala aqui. É de 8 anos de mandato para que tenham que decidir sabendo que são mortais, diz Plínio Valério, autor da proposta que tramita no Senado. Então esse é o senador Plínio Valério do PSDB, do Amazonas. Plínio Valério está defendendo essa aprovação porque, segundo ele, o mandato vitalício ainda causa mais sensação de impunibilidade e até uma sensação de que é quase um deus o ministro do STF. Então ele está encabeçando essa proposta de emenda à Constituição e essa proposta já está com as assinaturas necessárias. Agora é brigar para que Arthur Lira, ou Pacheco, no caso aqui no Senado, que tem outra tramitando também na Câmara, coloque em votação e está ganhando força. E se isso for aprovado no Senado, que tem maior chance de ser aprovado no Senado, se for aprovado no Senado, ela vai para a Câmara dos Deputados e a chance de aprovação é grande. Lembrando que o Pacheco pode até querer segurar esse tipo de projeto, mas se uma base grande dos líderes pressionar, porque está no regimento interno, que se os líderes fizerem a pressão para que o projeto seja votado, o projeto poderá ser votado. E o Plínio Valério já está dialogando e argumentando com os líderes. Bora falar agora de Lula? Essa matéria aqui é do Antagonista, tá? O Antagonista Mundo. Plano de paz de Lula para a guerra na Ucrânia não existe. É mentira. O Brasil não enviou nenhum documento para Moscou e para Kiev com uma proposta de plano de paz. É o que informa a revista Cruzoé. A mídia anunciou como se Lula fosse receber até o Nobel da Paz logo logo, que ele ia acabar com a guerra na Ucrânia e acabar com a guerra da Rússia. O que aconteceu na prática foi ele ter ido aos Estados Unidos, saiu de lá desmoralizado. Biden olhou para esse discurso de paz dele e falou: isso é uma piada.
fez com que ele assinasse um termo contra os russos, ele se sentiu acuado e teve que fazer. Depois ele participou de um evento na ONU, onde pediu para que se levantasse, não ele, mas representantes brasileiros, que se levantasse em um minuto de silêncio sobre as vítimas da Ucrânia. Os representantes brasileiros nada fizeram. E agora, essa historinha para boi dormir, que ele está brigando pela paz e que vai conseguir a paz no mundo. Esse tipo de piada, vindo de alguém que apoia ditadores que querem guerra o tempo todo, esse tipo de piada vindo de um cara que aceita navios de guerra iranianos atracarem aqui no Brasil, em confronto aos Estados Unidos, e Estados Unidos ameaçando até retaliar o Brasil. Isso não condiz com esse plano de paz que o Lula está falando. Então, assim, a gente vê que é um bravateiro, narrativas, nada mais que narrativas, quem fica colocando esse tipo de argumento de que Lula vai ganhar Nobel e vai trazer o Nobel da Paz e que vai trazer a paz para o mundo. Tá? É piada, parece até piada. Essa matéria do Metrópolis, Paulo Capelli. Flávio Bolsonaro pede afastamento de juiz da Lava Jato que doou para Lula. Flávio Bolsonaro acionou o CNJ pedindo o afastamento do novo juiz da Lava Jato, Eduardo Fernando Apio, que doou a Lula e assinava LUL 2022 e que defende publicamente em entrevistas que Lula é inocente. Vamos entender isso aqui. A gente acabou de passar, e o Brasil hoje amanheceu mais impune ao ver o Marcelo Bretas ter sido afastado do cargo de juiz. Hoje, minha filha chegou até mim e perguntou: pai, quem é esse tal de Marcelo Bretas? Por que estão falando tanto dele? Eu expliquei para ela: é um juiz que resolveu peitar políticos corruptos e por causa disso está sendo punido. Tá certo. Algumas coisas realmente não deveriam acontecer, como por exemplo o Bretas tirar foto do lado do Witzel. É questionável? É, mas nem se compara aos absurdos e nem se compara ao tipo de, sabe, de corrupção que é praticado por vários outros, inclusive alguns ministros aí que a gente pode citar para vocês da Suprema Corte, que participam de eventos ao lado, ou vai para a festa do vencedor na casa dele no outro dia da posse. Então, assim, é absurdo a gente ver o Marcelo Bretas ser punido, e agora esse ministro da Lava Jato também deveria ser punido se a gente for seguir a paridade aqui, ou seja, pode se manifestar favoravelmente a políticos e o outro, por algumas situações, ser condenado. As acusações sobre o Marcelo Bretas, que Marcelo Bretas dialogou com advogados das partes, que Marcelo Bretas dialogou com os procuradores da Lava Jato, igual o Moro fez. Então, por causa disso, ele era imparcial, tá? Ele era parcial, digo o contrário. E por causa disso, ele tem que ser afastado da CNJ. Eu só te pergunto uma coisa: foi encontrado dinheiro na cueca do Marcelo Bretas? Não, né? Tem deputado aí, ou senador, que continua atuando mesmo depois disso. Foi encontrado algum offshore, dinheiro escondido, alguma coisa nesse sentido? Não, né? Quem que ele brigou, que ele perseguiu e que está respondendo até processo por isso? O Cabral, né? Pois é. O Paes, Cabral. Então, assim, a gente vê que, sabe, é difícil a gente até fazer uma defesa para os nossos filhos de que o Brasil é bom ser honesto e perseguir corruptos. Então, assim, a minha filha está fazendo direito. Se ela resolver virar juíza, o conselho de pai que eu vou dar para ela é: cuidado ao perseguir corruptos, porque quem pode ser punido é você. Infelizmente, é esse o nosso Brasil, tá? Bora trazer mais uma matéria? Impeachment do STF, vamos falar sobre isso. O senador Carlos Viana acabou de postar agora que deram entrada em mais um pedido de impeachment contra o Barroso. Ou seja, pode ser que isso não ande? Pode. Mas os processos, os pedidos estão lá. E hoje Pacheco ganhou. Mas e daqui 2 anos? Será que vai estar o Pacheco? Então, assim,
maturando esses pedidos é importante. É melhor que ele faça, mesmo sabendo que talvez não ande, que não saia do lugar, do que ele não fazer nada, afinal ele está recebendo o salário para fazer isso. A parte da população que não está satisfeita com a atuação do STF agradece esse tipo de ação. Então, ao senador Carlos Viana, a gente tem que trazer o mérito, tá? E todos esses senadores que fizeram esse pedido, e realmente há necessidade, é preciso que haja aí uma ação a ser tomada, porque eu acredito que a maioria dos brasileiros já perderam a fé no judiciário brasileiro. É fato. Vamos lá, outra matéria, mais uma derrota feia pro lado de Lula aqui, tá? Lula é barrado pelo Parlamento de Portugal em sessão solene, tá? Então deixa eu explicar para vocês. Tem um evento que acontece em Portugal e esse evento acontece no dia 25 de abril. Esse evento é o que comemora o fim da ditadura salazista, né? Salazarista, isso, lá em Portugal. É o fim da ditadura. E o que aconteceu? Lula foi convidado pelo presidente a fazer o discurso desse dia, que é um dia simbólico para os portugueses. Só que não foi consultado o parlamento, não teve nenhuma votação se ele poderia ou não fazer o discurso nesse dia. E o ministro do governo português simplesmente chegou e anunciou: ele vai discursar aqui no parlamento no dia. Então o parlamento não gostou nada disso e falou que não pode. Se Lula quiser até falar no parlamento em outro dia, pode. Mas dessa data tão especial, Lula foi vetado de participar. Acontece que o partido Chega, que é o PL deles lá de Portugal, o partido Chega está se mobilizando junto à Associação de Brasileiros lá em Portugal e está colhendo assinaturas para que Lula seja impedido de sequer entrar dentro do Parlamento Europeu ou de estar em Portugal. Por quê? Porque ele entende que Lula tem ações ditatoriais, o partido Chega tem críticas veementes contra Lula em relação a isso. Tá bom? Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário. Prazer demais estar aqui discutindo política, falando sobre política com você. Eu vou voltar às 9 horas, tá? Com aquele resumão que você já está acostumado. E coloca nos comentários o que você achou das informações, se você está achando pertinente ou não. Eu preciso melhorar, aprimorar o conteúdo que a gente traz para você. E a forma da gente estar estudando tudo isso é através dos comentários que você deixa aqui. Então, fala o que você gostou, o que quer que a gente fala, se o formato que a gente está fazendo está legal para você. Combinado? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.